Ó, já te conto que o dólar, bom, agora há pouco, ô, Débora, estava 5,60, né? 5,59 chegou a bater agora aqui. O que é isso, gente? 5,60, mais de 1% de queda. Pois que queda é essa? Pois é, em meio à tensão das reações antes do anúncio de Donald Trump, né, que apareceu ali com um painel analógico, mas a mensagem foi bem passada, né? Apareceu cartazinho do lado e foi bem passada a mensagem. Tinha uma expectativa que era um negócio louco antes do anúncio, mas aí depois alguns países pensaram, ufa, foi menos pior e esse ufa convém também ao Brasil, né? Que reagiu dessa maneira. Débora Oliveira vem explicar aqui pra gente as reações, o dia da ressaca após o tarifaço. Elisa, para a Bolsa Brasileira isso não está sendo ruim não, viu? A gente tanto tem o Ibovespa subindo nesse momento, está aqui subindo a 0,67%, 132 mil pontos, um movimento totalmente ao contrário do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, onde as bolsas estão despencando, Elisa, afundando literalmente. Mais de 4% de queda que a gente está vendo acontecer, por exemplo, com os principais índices lá em Nova York. Por exemplo, Nasdaq, que é a bolsa, Elisa, que reúne as ações do setor de tecnologia, cai agora 4,85%. Porque toda essa pressão está acontecendo nos Estados Unidos agora nesse momento e os investidores reagem muito mal. Existe um grande medo de que essas medidas tarifárias de Donald Trump tragam uma recessão econômica para os Estados Unidos. Isso porque a gente está vendo muitas empresas, claro, sendo afetadas por essa taxação. Empresas, inclusive, por exemplo, americanas, mas que têm a produção fora lá dos Estados Unidos. Lembra que eu falei da Apple para vocês logo no início aqui do Live CNN, que já vinha com as ações caindo bastante ao longo do pré-mercado americano? Agora as ações da Apple, Elisa, estão caindo mais de 8% no mercado americano. Bolsa americana que já abriu 8,14% de queda. Por que isso? Os produtos, ou seja, o iPhone americano, que é produzido, boa parte dele lá na China, pode ficar mais caro, eles estão sujeitos a essa tarifa que foi imposta à China, automaticamente o produto volta a entrar lá nos Estados Unidos bem mais caro do que o que se pensava. Estou dando um exemplo aqui da Apple, que é a marca que realmente acaba sendo, né, bastante falada, sempre puxa todos os holofotes para ela, mas tem várias outras marcas, a gente tem Nvidia, Microsoft, todas essas empresas do setor de tecnologia, porque depende muito dos insumos que vêm lá da Ásia, por exemplo. O que isso representa a curto prazo? Mais inflação, Elisa. A gente já tem algumas projeções mostrando que essas medidas tarifárias do Donald Trump agora podem aumentar em pelo menos 1 ponto percentual a inflação lá nos Estados Unidos. Então, uma economia que já vinha enfrentando uma certa dificuldade ali com essa questão dos juros, pode ter agora o Banco Central americano mudando essa trajetória dos juros por lá. E isso impacta bastante e retoma esse medo de uma recessão americana. E por causa disso, a gente está vendo essa reação muito negativa das bolsas agora. O que acontece ao contrário aqui do Brasil. Porque o Brasil começa a atrair os holofotes de investidores que estão fugindo desse temor dessa recessão por lá. E aí entra capital estrangeiro aqui, entra também a questão, alivia a pressão no dólar, que é o que a gente está vendo acontecer agora, e tudo isso com a possibilidade do Brasil também ter novas oportunidades no mercado com a maior competitividade, porque se a gente tem uma taxa menor do que tantos outros países, o nosso produto, comparando, pode ficar mais barato. E aí a gente pode ter mais competitividade para brigar, para se manter nesse mercado americano, além de outros mercados. Pois é, cresce os olhos, né, da clientela quando fica mais barato. É que nem na nossa vida no supermercado. Ah, isso aqui é bom, mas isso aqui, nossa, como tá barato. E aí é uma oportunidade, né? Acaba levando, às vezes, um produto que antes nem conhecia.